nós atraímos aquilo que é compatível com as nossas vibrações. Então nós temos um poder, né, extraordinário de atrair situações que correspondem ao nosso nível vibracional, exteriorizado, composto por aquilo que a gente pensa e principalmente por aquilo que a gente sente. Então são essas duas situações, o pensar e o sentir, é que faz com que eu possa estar atraindo aí situações boas ou situações más. Uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Isso é um fato, mas muitas vezes a gente querendo se iludir pelas aparências, né? A gente acaba imaginando que aquilo que os nossos olhos estão comprando é uma coisa maravilhosa. E isso tem a ver com os valores materiais que nós cultivamos dentro do nosso ser. Porque se nós estivermos buscando fora as coisas espirituais, dando mais importância para isso, não que as coisas materiais não sejam importantes, mas pelo contrário, não é? Elas são extremamente importantes, porque é através das coisas materiais é que nós conseguimos dar uma sustentação adequada para que a gente manifeste, não é, as nossas capacidades, aquilo que a gente tem de bom, né? E produzindo coisas realmente significativas. Então, quer dizer, a gente precisa manifestar, né, os nossos atributos, as nossas capacidades no mundo material. Então, o valor material para nós que estamos aqui vivendo, né, uma experiência material, naturalmente é muito importante. E na condição espiritual em que nós nos encontramos, eu diria que é 50% material, 50% espiritual. E aí nós vamos equilibrando, né, essas duas asas, nem muito ao céu, nem muito à terra. No entanto, nós nos enganamos com as aparências porque nós fazemos um juízo muito equivocado, pautado apenas nos valores materiais, né? E na maioria das vezes nós somos iludidos com aquilo que somos instigados a ver. Como eu disse, eu estou aqui me apresentando, né, elegantemente para vocês, mas isso não significa realmente que eu possa ser essa pessoa que às vezes vocês estão imaginando aí. Eu posso estar apenas colocando aqui um traje bonito para fazer com que eu me apresente de uma forma tal que vocês possam se sentir iludidos. E daí, com essa visão, né, a mente começa a trabalhar. Nós começamos a pensar aí uma série de coisas baseado naquilo que os nossos olhos estão comprando. Me fez lembrar agora uma propaganda muito antiga, né, de uma construtora de veículos, né, que a mocinha estava no andar de cima da casa se arrumando, né, porque o namorado estava para chegar, e aí esse carro, um carro muito bonito, ele para lá na porta e buzina. E aí a mãe da moça que estava lá no quarto junto com ela na parte de cima, abre a janela e dá aquela olhada para baixo, né? E fala assim: ai filha, anda logo que ele já chegou. Mas a primeira coisa que a mãe viu foi o carro que estava lá embaixo aguardando, porque a cara do suposto namorado ela nem conseguiu enxergar. Mas como aquele carro era muito bonito, então ela falou: puxa vida, é um bom partido, né? E me lembrou agora essa propaganda
dessa montadora de veículos, né? Ou seja, olha só que coisa interessante. O fato daquele rapaz ter chegado com um carro muito bonito, né? Fez com que a mãe imaginasse que aquele rapaz seria um bom partido. Materialmente falando, né? Muito possivelmente que sim, né? Então, dentro da estabilidade material. Mas aquilo realmente não iria garantir a felicidade da filha, um bom casamento, enfim, coisas dessa natureza e que depois a gente acaba dando bastante importância, né? Inicialmente, nem todos têm esse olhar, né? As coisas são pautadas mais por um valor material ali, né? Enfim, mas depois com o tempo, essas coisas de mais valor, elas acabam se sobressaindo, né? Então veja, nós nos enganamos com as aparências e normalmente fazemos um juízo de valor pautado naquilo que os nossos olhos materiais levianamente observam. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Para que a gente não se torne vítimas de nós mesmos. Muitas vezes nós somos engodados pela nossa própria incúria. Aquilo que a gente carrega de valor dentro de nós é aquilo que a gente valoriza fora. Então a gente precisa equilibrar aí essas duas asas, né? Os valores materiais e os valores espirituais. Quantas desgraças poderiam ser evitadas, não é? Se nós procurássemos valorizar as coisas espirituais, tendo um olhar mais criterioso acerca daquilo que estamos sendo convidados a enxergar. No mundo de hoje, por exemplo, principalmente aí com as redes sociais, né? O Facebook é uma grande prova disso, né? Ali só acontecem coisas maravilhosas, as pessoas são todas bonitas, como dizem, não é? Não existe problemas. Então, muitas coisas erradas acabam acontecendo porque as pessoas acabam se iludindo com aquilo que elas estão enxergando. E ali, elas, na maioria das vezes, acabam desenvolvendo uma paixão cega, simplesmente por aquilo que elas estão enxergando. Mas muitas daquelas coisas podem ser maquiadas, podem ser construídas, né? Então, se nós desenvolvermos um pouco mais da nossa sensibilidade, procurarmos prestar mais atenção nessas coisas, certamente nós não incorreremos nesses grandes erros. Nós, muito provavelmente, iremos nos desviar aí de grandes perigos que o mundo das redes sociais vem causando às pessoas, não é? Mas, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora, de pandemia e tudo mais, né? As pessoas estão muito ligadas às redes sociais. E aí a gente observa, né, um grande índice de situações perigosas acontecendo. Pessoas se relacionando pela internet e depois encontrando aí até o caminho da morte. E nós precisamos estar atento a essas notícias, não no sentido de ficarmos aí acumulando uma série de pensamentos ruins, pensamentos negativos, mas simplesmente com um olhar criterioso, sabendo do que está acontecendo, para que a gente possa também com isso aprender. Muitas vezes a gente não precisa viver uma situação, né, para saber quais são as suas consequências.